natural de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Estreou-se em Portugal no Benfica, mas foi no Boa Vista e no Sport Madeira que conquistou títulos. Foram 19 anos a encantar nos palcos nacionais, conquistou 4 taças de Portugal, 3 campeonatos nacionais e uma supertaça. O Side Out de hoje mostra-lhe o outro lado de Susana Galinha. Como é que surge o voleibol na sua vida, visto que tinha um pai que gostava muito que a Susana jogasse futebol? Obrigado pelo convite, antes de tudo. Sim, eu me criei como sendo o menino do papai. Meu pai teve 4 filhas, ele foi tentando, nunca teve um menino. E eu, como fui a primeira, e era mais virada para o desporto, gostava muito de estar com ele, de ir para o futebol com ele. Ele jogava não profissionalmente, jogava fim de semana num clube com os amigos, usavam o fardamento e tudo, era tudo como um jogo de futebol profissional, só que era para o churrasco de seguida, né? E eu acompanhava, eu entrava no campo, eu fazia o aquecimento, eu mandava umas bolas ao gol, e se o guarda-redes não estivesse lá, eu ia para guarda-redes também, mas o desporto teve sempre ligado e acabou por ficar o voleibol no meu coração todo. O que é que mudou para, aos 14 anos, decidir que era o voleibol que a Susana queria começar a praticar? Eu já estava jogando vôlei nessa altura, eu jogava no parque. Ia para o parque, meu avô não acreditava que eu ia para o parque, ele achava que eu ia para o parque namorar. Mas ele ia lá, ficava olhando a distância e eu estava lá no meio das pessoas de 25 anos, 30 anos e estava jogando vôlei com todos. Uma amiga convidou para ir para o vôlei, faltava uma jogadora no treino, tinham 11 para fazer um jogo. O treinador convidou, eu estava na bancada assistindo e eu acabei ficando. E foi aí que começou a sua formação? Sim. Que recordações é que tem dessa época de formação? Era muito difícil porque essa equipe era recém-formada, as miúdas eram muito verdinhas, não tinham técnica nenhuma, era mesmo de baixo. E era muita vontade. E nós jogávamos contra uma equipe que já tinha jogadoras na seleção brasileira de cadetes. E era sempre uma surra. Nós apanhávamos muito. Tipo, mas uma vez que ganharam. E aí chegou um dia que ganhamos, 3 anos depois ganhamos o primeiro jogo e foi uma emoção. Nós lutávamos para que a vitória aparecesse e um dia apareceu, foi giro. A persistência acabou por compensar. Exatamente. Mais tarde muda-se para São Paulo. Sim, já profissional, fui contratada com 18 anos. E depois, 2 anos após estar em São Paulo, começa a aventura na Europa. Sim, foi um bocado de aventura porque na altura eu já era casada e também com jogador de vôlei. Quem foi contratado foi ele, nós viemos assim, era uma oportunidade boa de trabalho financeiramente para ele e eu arrisquei. Foram mais ou menos 2 épocas no Benfica, um ano. Sim, uma época e meia, cheguei a meio, correu bem. E depois no segundo ano fiz um contrato. E acaba por ir para o Boa Vista, quando o Benfica termina este... Sim, o professor Machado era muito conceituado já na altura. O Boa Vista era a equipe campeã e fui com muito gosto, né? Era um reconhecimento, apesar do Benfica, deixou de apostar, foi uma opção do clube e fui com muito gosto para o Boa Vista, que tinha jogadoras muito boas. Na Boa Vista conquista o seu primeiro título, uma Taça de Portugal. Sim. E o primeiro título fica sempre na memória? Sim, foi giro, foi em Fornos de Algodres, me lembro, a minha memória ainda está boa. Fornos de Algodres, exatamente. Jogamos eu já estava grávida do João Pedro, não contei para ninguém e queria que o campeonato acabasse para, primeiro, um objetivo, o compromisso que eu tinha, não estava preocupada com aquilo, com o fato de estar grávida e, na verdade, éramos 7 em campo. A Boa Vista começou a ganhar, digamos que, a sua popularidade. Sim. É dito por vários colegas da Susana que a Susana era muito popular e que tinha muitos fãs. O fã de gostar da jogadora, de gostar do jogo, eu valorizo muito e reconheço isso, porque também gosto de lidar com as pessoas, gosto de sentir, mas também gosto de dar. E lá no Boa Vista era muito giro também, porque os sócios
é como qualquer clube de futebol, né? Tem muitos sócios que abrem o clube e fecham o clube. E são esses que nos apoiam sempre, sempre, sempre nos jogos. E eu gostava dessa relação, porque sem ter família cá também, era uma espécie de carinho. Eu encaro assim. Como a Susana disse, jogou grávida e em 93 faz uma pausa para que possa ter o seu filho. Sim. Vai ao Brasil ter o seu filho e depois mais tarde acaba por voltar quando ele... 6 meses nós chegamos de volta. Pum. Custou esta parte de estar afastada do campo do voleibol por causa de ter que ter o filho? Sim, sim, sim. Custou, mas ao mesmo tempo parece que o chip mudou. O meu foco era ele, não é? Então, quando ele nasceu, eu disse, tá na hora de voltar. Eu nunca me desliguei daqui. Era só uma pausa, não fui para e agora o que vai ser? Não, foi só uma pausa, foi mesmo. Eu sabia que eu ia voltar, meu lugar é aqui. Volta para o Boa Vista ainda, a sua última época no Boa Vista, conquista campeonato nacional, Taça de Portugal e foi para voltar em grande. Sim, foi muito giro esse ano, foi muito giro. Quando voltei de uma forma um pouco mais suave em relação às outras pessoas. Porque, antes de tudo, não fazer aos outros o que eu não quero que façam comigo, não é? E aprendi isso também, acho que é a forma de estar no treino. Pronto, isso não mudava porque eu sempre fui muito exigente. E exigia comigo 200%, exigia com as minhas colegas 200%. E nem muitas vezes não é bem interpretado. Cada um tem a sua forma o seu ritmo, o seu andamento, né? E aprendi muito isso, não tanto na gravidez do João Pedro, mas na gravidez da Maria. Foi um grande aprendizado para mim e eu acho que a minha relação com as pessoas melhorou muito, com as minhas colegas e com os meus treinadores melhorou muito, muito, muito por causa disso. Depois, em 94, desafiada por uma amiga, Paula Semedo, vai para a Madeira. Tivemos o convite, as duas, porque nós éramos a dupla inseparável. Sim, a Paula Semedo é ela e a família. Eram a minha família. E ficou mais fácil o desligar daqui para encarar um novo desafio, não é? Nós éramos jovens também, é tão bom ser jovem nesse sentido, mas nós precisávamos de um novo desafio, no sentido de desacomodar, entende? Para não ser... sair da sua zona de conforto. Sair da zona de conforto, exatamente. Foi um desafio muito bom. Foi difícil, foi muito difícil no Esportes Madeira, porque criaram uma expectativa que não se concretizou, não é? E a pessoa está lá para dar a cara. E fica lá para dar cara e para remar. E remamos bastante. Até sermos campeãs foi mesmo, era remar num transatlântico, basicamente. Tiveram muitas vezes muito perto de conquistar esse título nacional. Muitas vezes mesmo. Morrer na praia, pode dizer. Acabaram por morrer muitas vezes na praia. Muitas vezes. Mas a verdade é que acabaram por conquistar 2 campeonatos nacionais. E foi muito saboroso. Já não é a primeira vez que a Susana diz que conquistar o campeonato na Madeira teve um sabor especial. Porquê? Porque o fato de sermos ilha, parece que estamos, é mesmo ilha, é mesmo muito longe da realidade aqui. Tínhamos condições fantásticas, o clube oferecia excelentes condições, mas o fator humano era difícil, porque queria fazer uma equipe, eu tinha que trazer jogadoras de todo lado. Nós tínhamos muitas jogadoras da ilha, mas não era o suficiente, entende? E também, enquanto aqui no Boa Vista, às vezes nós tínhamos 14 jogadoras ou 16 jogadoras, ficava gente de fora. No Esportes Madeira era muito limitado, por vezes tínhamos 8, 10 e treinavam os rapazes conosco, nós tínhamos atletas
que se consideravam da equipe, mas não podiam jogar porque eram rapazes, não é? Que tinham amor àquilo e ajudavam muito. E tínhamos muitas condições por um lado, mas por outras era natural que falhasse. E por termos morrido tantas vezes na praia, aquilo foi subindo, 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 era um primeiro passo para desistir, não é? A maioria das pessoas desistia numa situação assim. E quando finalmente aconteceu, foi muito fixe. Foi muito fixe mesmo. Foi contra o Boa Vista, infelizmente. As coisas mais importantes que o voleibol deu foram as pessoas? Sim, com certeza. Com certeza. As pessoas que estão... Até hoje eu fui ao pavilhão do Castelo no sábado, não é? E tava lá a Rosinha, a Dani. Eu não conhecia quase nenhuma jogadora. Conhecia a Sarinha, que estava na Lusófona, que jogou comigo, que foi campeã comigo. Eu com 36 anos e ela com 16. Uau! E é giro, porque extra-jogo há muito carinho, porque nós nos encontrávamos na praia e a praia também aproxima muitas pessoas, porque no pavilhão a gente chega, né, e tchau, e vai embora. E aí morava numa ilha também, né? Tipo, não tinha aquele contato com as pessoas. E a praia também aproximou de muita gente, mas eu acho que a relação humana é fantástica, que fica. Falou de voleibol de praia. Porquê ter começado a praticar voleibol de praia? Para complementar o facto do campeonato parar e continuar a jogar voleibol, ou também era uma vontade que a Susana sempre teve? Olha, o campeonato antigamente parava 2 meses. Aí o campeonato começou a ser encurtado e eu tinha 4 meses de férias. E na minha cabeça, 4 meses de férias... É muito tempo. É muita coisa, é muita coisa. Então... Nós lá na Madeira não tínhamos ninguém a jogar vôlei de praia. Tínhamos, mas era brincadeira. E foi uma ideia do tipo, eu e a Machi, a Fátima Vitor, resolvemos entregar um pouquinho mais durante as férias ao vôlei de praia. Foi um bocadinho tarde, eu acho. Podia ter sido mais cedo, mas também por estar lá era caro sair da ilha, era caro vir todo final de semana ou ficar aqui o tempo inteiro, eu com crianças e tal, não era viável. Podia ter acontecido mais cedo, mas pronto. A Susana também representou e vestiu algumas vezes a cor da Seleção Nacional. Sim. O que é que se sente quando é convocada pela primeira vez para ir representar Portugal? É muito bom mesmo. Eu, quando tinha 15 anos, podia ter sido convocada para a seleção brasileira. No Brasil a gente chama com 15 anos, é infanto juvenil. Acho que agora mudou também, virou cadetes, não é? Pronto. Era infanto juvenil e vai ser convocada, eu via sempre isso, vai ser convocada. Aquilo é o topo do topo mesmo. Com 15 anos já é o topo do topo. E eu não fui, o treinador bateu no meu ombro e disse assim, tu não vais porque tu és baixinha. Com 1,75 m eu era baixinha. Como nunca fui convocada para a seleção brasileira de miúdas, 15 anos, isso para mim foi triste. Já era um caminho para desistir, não é? E mesmo assim não desisti. Quando veio a convocatória para a seleção portuguesa, eu já tinha 33, possivelmente. E adorei, aquilo para mim foi como se tivesse sido aquela tal convocatória para a seleção dos 15 anos que nunca aconteceu. E eu vim para ir para o estágio, fiquei um mês e meio em estágio, deixei tudo na Madeira e vim embora, feliz da vida. Foi com muito orgulho. Era muito um momento orgulho. que ambicionava há muito tempo. Sim. Foi, de certa forma, um reconhecimento pelo meu trabalho em Portugal. Eu encarei assim. Em tanto tempo de voleibol, só em Portugal foram 19 anos, o que é que retira deste percurso?
Todas as pessoas que passaram na minha vida nessa altura, todas elas tiveram o seu peso e o seu valor. Me ajudaram muito a crescer como ser humano, principalmente. Pessoas que passaram lá no início e que podem não ter tido tanta influência naquela altura, mas que hoje são pessoas muito importantes para mim, como o meu marido, Miguel Silva, e os irmãos, né? Porque na altura eu conheci, eles jogavam vôlei no Benfica. É uma pessoa que na altura eu, tipo, what? 20 anos eu... E eles também eram muito jovens e eu... Uau, era uma força da natureza, mas eu não conseguia olhar para eles como chegados. Eram chegados, mas eu não imaginava, desculpa, que teriam tanta importância na minha vida hoje, que o mundo dá muita volta, né? E existem também outras pessoas que entraram naquela altura e que estão até hoje, que são muito importantes, que é o caso da Paula Semedo, que tivemos sempre juntas. E quando não estávamos juntas fisicamente, que o destino também, né, acabou por levar uma para cada lado, estamos sempre juntas, entende? Fazemos por estarmos sempre juntas. Temos uma ligação mesmo, continuamos ligação família. E o meu coração ainda ama o voleibol. Nós vamos ver jogos e ainda bem que também isso aconteceu. Tem mais equipes hoje e o caso do Sporting ter voleibol, do Benfica, o Sul tá o Sul tá mais recheado de voleibol e saímos de casa mesmo para ver vôlei. Encontramos tanta gente de todos os tempos e isso é fantástico. Acaba por ser gente que gosta toda da mesma coisa, não é? Continua a ser a relação mais longa que a Susana O tem. amor mais longo da minha vida. Meu grande amor, o voleibol. Quando em 2008 coloca um ponto final, o que é que se sente? Dever cumprido. Estava na hora. Quando a paixão começa a ficar pesada, quando te faz pensar, ou te faz questionar, eu acho que está na hora de dar um tempo para que a paixão não morra, porque sem paixão não se faz nada, não é? E estava a me custar muito já, porque eu já trabalhava com fitness, ou seja, a carga nos últimos anos do Madeira, nos últimos 6 anos, felizmente, foi uma carga muito grande. Aumentou muito o volume de treino, o clube investiu muito e tinha 2 treinadores fantásticos, que era o Silvio e o Paulo, uma dupla fantástica mesmo. E treinava de manhã, treinava de tarde, saía no avião domingo de manhã, jogava, voltava no avião domingo à noite e trabalhava com fitness já. Ficou muito pesado. Fisicamente eu aguentava, mas aqui começou a pesar muito. E eu fiz a minha escolha. Tanto que eu não contei para ninguém. Foi quando acabou a taça, a senhora da Sport TV entrevistou e ela disse, longevidade com essa saúde, quando é que isso vai acabar? E eu disse, acaba hoje. E, sem dramas, né? E eles ainda tentaram que eu jogasse mais um pouco, mas eu estava muito cansada aqui. Sempre profissional até ao fim? Exatamente. Eu sou assim, se eu não tiver 100% numa coisa, eu não estou. Eu me envolvo e aí toca a paixão também, não é? Mas tem saudades desses tempos? Não. Não custa chegar a um sábado? Não, porque eu acho que eu fui até a hora certa. Por exemplo, quando fui ver um jogo de vôlei, eu fiquei muito tempo sem ver um jogo de vôlei. E quando fui ver um jogo qualquer do Benfica para competição europeia, eu me emocionei quando chamaram os jogadores e tal. Vixe. Vá da saudade. Aí bateu. Mas é bom saber que o percurso teve um início, um meio e um fim. Sim. Começou lá no fiozinho. E acabou. Começou no fiozinho e acabou no final da taça lá em Baião com a bengala na mão. Acho que é a expressão certa, foi mesmo. Sente que ficou alguma coisa por conquistar? Não.
não. Eu acho que conquistei tudo. Conquistei, mesmo nas derrotas, conquistei respeito, conquistei amigos, amigas, no caso. Conquistei os meus treinadores, porque eu era um ser difícil. Eu era um ser difícil, eu tinha que ser... eu dizia mesmo com meu filho, eu também era muito assim, tive que aprender com isso. Conquistei aprendizado, a lidar com as pessoas, acho que conquistei. O professor Machado foi um grande aprendizado para mim. Nós tivemos 8 anos juntos, também era um homem duro, um homem 100%, e tornamos grandes amigos. Se tivesse que descrever a carreira da Susana dentro do voleibol, como é que o faria? Amor. Amor. Era uma bola de vôlei, formato de coração. Susana, obrigado. Muito obrigada, eu. Muito obrigado. O Side Out de hoje fica por aqui. Tivemos connosco a Susana Galina e na próxima semana a Jéssica levará até si um novo convidado.